Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9h mais 19. Um bom dia para você que se encontra em www.radiovirtual.com.br. Quarta-feira, dia 24 de maio de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Quarta-feira de sol, quarta-feira em que as temperaturas subiram, né? Estamos aí com a mínima de 18 e a máxima de 27 graus. Mas olha, não se acostuma muito não com esse tempinho mais ameno, porque a temperatura vai cair. Tem frente fria chegando para a semana que vem. Bom dia para você que está fazendo aniversário hoje, aquele bom dia especial. Parabéns, feliz aniversário, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida sempre. Nesta quarta-feira, recebendo Reginaldo Alves Nascimento, Reginaldo, diretor da Escola Técnica de Música e Dança Ivanildo Rebouças, que completa 60 anos de atividade em 2022. Bom dia, Reginaldo, seja bem-vindo. Bom dia, Márcio. Mais uma vez agradeço, a oportunidade de estarmos aqui juntos, conversando um pouquinho sobre a nossa cidade, sobre as realidades que nos cercam. Bom dia a todos que acompanham a Virtual, a Rádio Virtual, e estamos aqui para conversar um pouco. Maravilha, o Conservatório fazendo 60 anos, vamos falar disso daqui a pouquinho, mas vamos às matérias de hoje. Inclusive hoje tem dia do desafio, Começa o dia do desafio, algumas cidades da região se preparando. Primeira matéria nesta quarta-feira, as principais notícias desse dia 25 de maio de 2022, eu disse 24, hoje é 25, corrigindo aí. 25. Projeto de emenda constitucional sobre gratuidade em universidade pública tem votação adiada. A PEC, que estava na pauta da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados ontem, foi segundo o relator dela, o deputado federal Kim Kataguiri, da União Brasil de São Paulo, foi adiada para a semana que vem. Para o deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo, autor da PEC, a gratuidade atual das universidades gera distorções graves na sociedade, pois privilegia os alunos de famílias de maior renda que estudam em escolas particulares. O gasto público nessas universidades é desigual e favorece os mais ricos. Não seria correto que toda a sociedade financie os estudos de jovens de classes mais altas, disse o deputado. Ele citou um estudo do Banco Mundial divulgado em 2017, que recomendou a cobrança de mensalidades nas universidades públicas como forma de diminuir as desigualdades sociais no país. A fonte da notícia é a própria Câmara de Deputados. Bom, universidade pública, gratuidade e agora uma possível cobrança. Essa PEC de 2019, inclusive ela está, tem uma enquete sobre ela na Câmara, no próprio site da Câmara dos Deputados, e o que eu observei era um número pequeno de pessoas, 10 mil, 11 mil pessoas que já haviam sido colocadas. Diante do universo que temos de mais de 220 milhões de pessoas no país, Então, nós temos um percentual quase que irrisório. Mas é uma PEC que traz à discussão a questão da educação, Reginaldo. Sua opinião sobre isso? Então, eu acredito que, por impactar a sociedade de uma forma geral, a questão da PEC, da gratuidade aí das universidades públicas, eu entendo que essa discussão, essa discussão, Márcio, ela tá pouco enviesada na sociedade em geral,
ou seja, uma PEC de 2019, que talvez um momento ou outro desse tempo aí, principalmente que a gente passou um tempo de pandemia, e eu vou dizer para você, eu sou uma pessoa que leio muitas coisas na internet, né? Eu tenho muitos sites que me trazem notícias e aquelas que me interessam, as da educação são coisas que me interessam, vários assuntos, mas a da educação, por eu estar inserido nessa realidade, fui professor, né? Sou diretor de escola, então minha vida está dentro dessa questão da educação. E eu confesso a você que não tinha lido nada consistente até então sobre a questão da PEC. E aí ela volta, né, a essa discussão, está aí. E aí se pergunta, aí você diz, há um envolvimento muito baixo, né? Por parte da sociedade. Da sociedade, né? Porque a sociedade não está sabendo. Então, esse talvez seja um problema, porque eu entendo como um debate válido, mas tem que ser um debate amplo. Sim, a questão dela estar na Comissão de Constituição e Justiça mostra que ela está tramitando. Que é uma importante comissão. Está se passando pelas comissões e depois dos pareceres das comissões, sendo aprovada, ela vai a plenário. Vai a plenário. O que está em discussão aqui? Não é simplesmente se o jovem que tem uma condição financeira melhor vai pagar a universidade pública ou não. Há uma igualdade entre todos. Ninguém é culpado por nascer rico, como também ninguém é culpado por nascer sem condições financeiras. Isso não há uma culpa nisso, é toda uma composição. Mas o que me chama a atenção, Reginaldo, eu queria que você observasse por esse prisma e desse a sua opinião, quem faz o vestibular, quem coloca o nível de corte, quem coloca a linha divisória, quem coloca o sarrafo na altura, é o próprio governo. Quem é que dá a educação de base? Quem é que dá a educação nas escolas públicas? Se o governo diz para mim que as escolas particulares acabam ensinando melhor do que as públicas, qual é a situação? Sempre não se fala, tem que se investir na educação. E, novamente, ao invés de eu corrigir um problema, eu vou arrumar um subterfúgio para ver se eu consigo dar uma melhorada. Nós tivemos aí uma faculdade, não vou citar nomes, que ela estava gastando em determinado momento da sua administração 108% do seu orçamento. Ninguém gasta 108% do seu orçamento. Ou seja, está endividado. Sim. Então, a questão da educação é correto se, na verdade, sou eu que faço o vestibular, sou eu que controlo essa questão da universidade, sou eu que discuto essas possibilidades e, na verdade, o serviço que eu presto, as pessoas que servem desse serviço são as menos favorecidas. Então, meu serviço não está de qualidade. E não é culpa do profissional. Estamos falando de gestão aí. Sim, eu acredito que aí você traz o verdadeiro debate. E é esse debate que deve ser levado para a sociedade, não é? O governo, ele é responsável pela Constituição, pela educação. Ele é responsável, está lá, é constitucional. O governo, né, a União, os estados e municípios são responsáveis pela educação como direito básico da sociedade. E aí a gente traz uma discussão sobre a qualidade da escola pública. E aí isso é uma coisa que a gente sempre traz nessas discussões, principalmente quando é discutido no meio educacional. O mesmo profissional que dá aula na escola particular é o mesmo profissional que dá aula na escola pública. Professores saem da rede pública e vão cumprir jornada na rede particular. Entendeu? Então, o que acontece? Então, o problema não está no material humano, está no investimento das estruturas educacionais que hoje se oferta à população em geral. Você vê um avanço das escolas particulares em se adequar às atualidades, à questão do acesso à informática, das estruturas físicas, para propiciar uma educação de qualidade àqueles que procuram, que têm condições financeiras para pagar. E aí a gente pergunta por que isso não acontece na escola pública. Não é? Já que tem leis, não é, a nível federal e a nível estadual e municipal de investimento na educação. Não é? E a gente sabe que o dinheiro ele está lá. No entanto, a sociedade ela precisa se interessar como é que esse dinheiro está sendo aplicado.
não é? Como é que está sendo investido, né? Dentro da educação. E aí a gente vai, questão de construção de escola, na onde estão as escolas, na estruturação, na sociedade, e como esses jovens estão... Nós estamos agora, pós-pandemia, nós tivemos, eu tenho comentado isso aqui, foram 2 anos de dificuldades quanto à questão do ensino à distância para crianças, né? É uma dificuldade. Nós sabemos do impacto disso dentro do ensino. Tudo bem, nós não estamos discutindo aqui a competência do professor, que se desdobrou, que fez muito para que se pudesse manter o pouco que se conseguia à distância. Né? Dificuldades existem para isso, impedimentos existem para isso, tecnologia, acesso, muitas crianças têm acesso à internet, dependência do celular dos pais, quer dizer, toda uma situação. Tudo bem, isso causou prejuízo. Sim. E o que o governo pensa como aceleração para essas crianças que tomaram prejuízo na pandemia? Lá na frente, daqui a 10 anos, essas crianças, 10, 15 anos, essas crianças vão estar indo para a universidade ou não. Não está disputando vaga de igual para igual? De maneira alguma. Agora, só falta alguém levantar a bandeira e falar, não, o problema são as escolas particulares. Nós temos que acabar com as escolas particulares, porque aí nivela a coisa. Então, não duvido. Então, aí está o problema, não é? Nós levamos a ponta do iceberg para a sociedade e aí eu vou usar, eu acho que um termo um pouco pesado, mas aí se demoniza um lado, não é? Para se defender o outro. Então, quer dizer... Vou demonizar em causa própria. Isso, entendeu? Ou, na verdade, para você criar uma discussão superficial dentro da sociedade, não é? Não se mergulha no problema da educação pública hoje dentro do Estado brasileiro, né? Porque o que acontece... eu vou dizer para você um detalhe, eu acho que a gente teria que convidar outras pessoas e ter outras pessoas para fazer uma discussão mais ampla nesse sentido. Mas, por exemplo, hoje eu faço parte do conselho do Fundeb em Cubatão, né? E a gente percebe, na questão do investimento do dinheiro da educação em Cubatão, de que teria que ter um planejamento, não é uma coisa que vai acontecer no instalar de dedos, nem de hoje para amanhã, mas precisa se iniciar um planejamento de você levar a escola aonde o aluno está. Hoje, Cubatão, ele gasta muito com transporte escolar, porque ele tem que tirar a criança do seu bairro para levar a criança para um outro bairro onde a escola está. A criança fica no turismo. Entendeu? Escolar, né? Daqui vai para uma escola, volta para casa, quer dizer, é preciso estar mais próximo, né? Certo, né? Inclusive isso é legislação, é plano nacional de educação, é plano municipal de educação, é plano estadual, são os planos. É a discussão da sociedade. A escola tem que estar próximo do aluno. Tem que estar inserida dentro da comunidade. Dentro da comunidade do aluno. Essa discussão da PEC, inclusive é colocado de que o valor seria revertido também nos custos da universidade. O que eu sou contrário. Posicionamento contrário. Se ele fosse investido em bolsas de alunos para alunos que têm dificuldade financeira, ótimo, perfeito. Aí você já começa a criar um certo equilíbrio. Você não culpa a questão de que, olha, você arruma uma forma de facilitar a vida de um outro aluno. Outra questão nós temos aqui a ETEC, que os alunos ingressam no vestibulinho. Os alunos de escola pública têm uma condição, um número de vagas maior, e os alunos de rede particular têm um número de vagas menor. A Escola Técnica Federal já está absorvendo os alunos de acordo com a grade curricular, com as notas que ele apresentou durante o seu período na escola. Ou seja, há mecanismos que você acaba favorecendo, e não só o vestibular. Sim, há mecanismos, há outras portas que podem ser exploradas, né? Isso é importante. Volto a dizer para você, o problema é a falta de diálogo e debate com a sociedade. E aí o que acontece? As coisas elas ficam numa decisão muito superior. E aí depois que se toma a decisão, que ela está tomada, que ela está sacramentada, e aí que vai impactar na vida da sociedade, é que as pessoas vão perceber. Né? Porque elas não participaram do processo. Esse é um problema no Brasil. Não se participa do processo. E quando aquilo que se vai decidir impacta diretamente no dia a dia da pessoa, ela precisa entender isso. Não é um debate fácil, mas é um debate necessário. É importantíssimo, importantíssimo. Outro detalhe, muitos jovens falam do Enem, que tem questões do Enem que não tinham conhecimento, não viram. Mas
Como não podem ter visto? Afinal de contas, quem elabora o Enem é o próprio governo. Se o governo elabora, volta a falar, coloca o sarrafo onde? Coloca qual a altura do corte que ele está colocando? Porque se é ele que é responsável pela educação, como é que um jovem de escola pública, isso é inadmissível, isso acontece, é a realidade. Mas não era para acontecer, inadmissível que alguém chegue no Enem, vindo de uma escola pública, que não conheça, não tenha conhecimento das matérias que são ali colocadas, já que elas fazem parte do currículo nacional. Como pode isso? Quer dizer, é uma discrepância muito grande. E agora essa questão da PEC, que quer cobrar aí mensalidades dos alunos que tenham condições financeiras melhores para ajudar no custeio da universidade. Então, Márcio, eu vou dizer para você que muitas vezes quando a gente começa a discutir, as pessoas vêm dizer, vocês são ovos contra, não é questão do contra a favor. É a questão de realmente mergulhar no assunto com seriedade, não é? Porque aí o problema é que muitas vezes se quer fazer política em cima de um tema social muito importante que é a educação. Então não é questão, vai cobrar dos mais ricos para... Acende a luz, não né? Vão ficar no escuro. Isso, não é a questão do, é contra a favor, é a questão de levar um debate sério para a sociedade, instrumentalizar a sociedade sobre um debate que é muito importante, que é a questão da educação, não é? E aí não é só a educação superior, porque aí a gente diz que o problema está lá, quando o problema está na base, não é? Perfeito. Quando o problema está na base. Então não é se eu vou discutir aquilo que está bom e aí eu mascaro aquilo que está ruim, que é a base, não é? Que são as escolas públicas de base. Eu acho que a gente tenta corrigir lá no final, na universidade, uma situação que deveria ter estrutura desde desde a entrada ali, na formação das crianças. O pessoal fala a importância para os professores a partir da quinta série. Não, a importância para todos eles, em especial o início. Aquela sementinha que está sendo colocada ali naquele momento em que a criança, aos seus 3 anos, aos seus 4 anos, ela tem uma condição de aprendizado ainda maior e de correção em algumas situações. De absorção do conhecimento. É importantíssimo isso. E aí tem que ser valorizado isso. E a gente vai na questão, você começa a construir a casa da onde? Não é do telhado. É da base. É da base. Para não ter que ficar colocando uma PEC dessa agora para poder tentar corrigir algo que todos são brasileiros. Todos são brasileiros. Você tem mais condição, você tem menos direito. Isso não é ser brasileiro. Eu acho que todos têm direito. Sim. E todos contribuem para isso. Sim. Né? Todos contribuem para isso. O imposto é de cada um, né? É de propriedade, o que é público é de todos nós, né? Nós precisamos olhar isso com uma maior atenção. A PEC está em tramitação, está na Comissão de Constituição e Justiça, tem enquete lá, se você é contra ou a favor, vá lá e dê a sua opinião. É importantíssimo isso. O assunto veio à baila, então agora tem que ser discutido. Sim, agora tem que ser discutido. É importante. Maria Clara, 9h mais 36, vamos para a próxima matéria de hoje aqui, no Virtual News, das páginas para a vida real. A autora Nancy Crampton, prof? É isso mesmo, Maria. Começou a ser julgada nos Estados Unidos, acusada de matar um marido. O caso chamou a atenção por causa de um ensaio escrito por ela anos antes. O sugestivo título How to Murder Your Husband, Como Matar o Seu Marido. De acordo com a acusação, a ré teria cometido o assassinato do marido, que era chefe de cozinha, enquanto ele se preparava para ir trabalhar. O crime foi cometido a tiros. As investigações concluíram que não havia sinais de resistência, luta ou sinal de roubo, levando em conta que o corpo ainda estava com a carteira, o celular e as chaves do carro. Como não era nenhum faraó, os faraós eram sepultados com tudo aquilo que tinham, né? Nesse caso aí, se fosse roubo, não teria nada daquilo, né? Meu Deus, Reginaldo, que situação. Ela criou a própria acusação, né? A própria acusação. Que coisa, não? Que coisa. É a pretensão, né? Olha o psique, né? O psique, o ser humano é espetacular. Não que você vai escrever nada para prejudicar alguém, pelo amor de Deus. Só uma notinha, outra, as colunas sociais, as colunas políticas, tudo bem. Mas não vai escrever um livro dizendo que vai matar alguém ou como matar alguém. Pelo amor de Deus. Tá? Vamos melhorar aí essa questão literária. Abraço, Manuel Herzog. Ora, 9h mais 38. Lembrando que o programa, depois, ao final do programa,
Nós colocamos ele na distribuição no YouTube. Perfeito, você vai entrar lá, você entra no site da rádio e ele fica também no link à disposição, você clica e vai acompanhar a reprise, que fica à disposição lá para o pessoal que consegue, às vezes não consegue acessar, está no carro, está com alguma dificuldade. Nós sabemos que nós transmitimos pela internet e apesar da facilidade hoje dos sinais, ainda temos algumas dificuldades, né, em relação às conexões. Então, por isso fica à disposição no YouTube. Temos mais matéria, Ana Clara, que nós temos um dia de desafio, né, que começa, né? Um dia de desafio, Praia Grande está se preparando. Santos tem uma corrida noturna. Santos tem uma corrida noturna no dia de desafio que começa. E algumas ruas vão ser interditadas a partir das 0 horas, se eu não me engano. Então, atenção aí, você morador de Santos, em determinado período, a CET, Companhia de Engenharia e Tráfego de Santos, vai estar interditando algumas ruas na cidade de Santos. Praia Grande também se prepara, e Praia Grande está com uma programação para todas as idades, tá? Praia Grande está se preparando também para o Dia de Desafio, que completa 28 anos. 28 anos do Dia de Desafio. Cubatão participava, não sei se participa ainda. Faz algum tempo que eu não vejo essa participação de Cubatão. Faz algum tempo. Que nós deixamos de participar nessa condição. Faz algum tempo. Assim, o gostoso do Dia do Desafio é a mobilização das pessoas, né? Sim. Todo mundo com atividade física, fomenta a atividade física, né? Mente sã e corpo são. Isso mesmo. E é isso que é necessário, né? Inclusive o objetivo, né, do próprio tema, né, do próprio dia, né? Que é o Dia do Desafio. Isso, que é fazer a pessoa entender a necessidade. Perfeito. Então tá aí, a cidade de Santos, cidade da Praia Grande, com a questão do desafio. Vamos lá, temos a matéria aqui, Maria Clara? Tivemos a matéria maravilha. Dia do desafio altera tráfego em algumas vias na cidade de Santos. Prova noturna no dia do desafio altera o trânsito em Santos nesta quarta-feira. Interdições para a prova vão das 23h30 a 1h da manhã do dia 26. A corrida noturna do dia do desafio vai mudar o trânsito em algumas vias da cidade. A largada está marcada para as 22 horas em frente ao Sesc, na Aparecida, local também da chegada dos participantes. Por isso, entre as 8h30 da noite e 1h da manhã, a rua Conselheiro Ribas, entre a rua Alexandre Martins e a Avenida Almirante Cochrane, ficará bloqueada para veículos. A opção para os motoristas será a rua Vergueiro Stendel. Haverá outros pontos de bloqueio em trechos que servirão para o percurso dos atletas, com mudanças também no itinerário de linhas de ônibus. A CET Santos vai monitorar o tráfego nas áreas com desvios. Então está aí a atividade. Por um bom motivo, né? Sim. É por um período curto também, e o horário eu acredito que não vai alterar tanto assim. Temos também Praia Grande aqui, temos a situação de Praia Grande, Maria Clara? Por gentileza. Isso. Meta de incentivar a prática de atividades físicas para pessoas de todas as idades. Praia Grande confirmou participação no evento mundial. A cidade acolheu a modalidade de alto desafio que incentiva a prática de atividade física regularmente e sem concorrência. No município, diversas atividades estão sendo programadas nas escolas municipais, unidades sociais, como os PICs, os CAFs e os Conviver, academias de saúde e equipamentos esportivos. Para registrar a participação no Dia do Desafio é bem simples. Basta usar o hashtag Dia do Desafio ou marcar o perfil @Sesc Santos, ou ainda através do WhatsApp 13 3278 9779. É importante também marcar os perfis oficiais da Prefeitura de Praia Grande nas redes sociais. Ao longo do dia, os canais do município realizarão postagens especiais sobre o evento. Em 2022, o desafio chega à sua 28ª edição. O evento deste ano é ainda mais especial porque em 2020 e 2021, devido à pandemia, foram incentivadas atividades e ações no ambiente digital. Essa retomada com todos os cuidados é algo importante e especial. As pessoas estão retornando a praticar suas atividades, comentou o secretário de Esportes da Praia Grande. Então, alto desafio na Praia Grande, é uma modalidade, ou você disputa com outras cidades, ou você faz consigo mesmo, tentando superar a sua marca anterior. Sim. O Cubatão não tivemos notícias do desafio, não sei se ingressou nessa modalidade que leva ao esporte. 9h mais 43 minutos, 9h43, vamos à próxima matéria do dia. A Escola Técnica
de Música e Dança Ivanildo Rebouças completa 60 anos de existência. Em 2022, ano que a Escola Técnica, carinhosamente chamada de Conservatório, completa 60 anos de atividade. A escola oferece cursos técnicos nas áreas de música e dança gratuitamente e atende alunos da cidade e região. Reginaldo, são 60 anos, né? 60 anos de história, não é? O que muito deve alegrar a cidade de Cubatão, não é? Porque ter um conservatório hoje é um privilégio que enriquece a própria cidade, porque você desenvolve talentos e você proporciona à sua população o acesso a um bem cultural que pertence à humanidade e à sociedade a qual aquela escola está inserida. Esse ano dos 60 anos, inclusive, se torna uma alegria para a gente por conta de que conseguimos a realização do concurso, não é? Através da Secretaria de Educação de Cubatão, do trabalho da professora Márcia Terras, né, que até então respondia pela pasta. E aí a gente não pode deixar de colocar aqui um agradecimento, né, porque a administração, né, o prefeito, acabou acolhendo os argumentos da secretária e permitiu a realização do concurso público. Um ingresso de professores de música. De música e dança. Não é tanto que para o ano que vem, né, esses novos professores devem chegar esse ano já, e para preparar tudo para o ano de 2023, porque eu volto a ter diversos instrumentos que, com o passar dos anos, a aposentadoria dos professores, o conservatório acabou perdendo, não é? Então volta a ter percussão, volta a ter flauta transversal, volta a ter trompa, trombone, trompete, tuba, eufônio, não é? Volta com uma gama. Violino, volto a ter, né, violoncelo, eu volto a ter uma gama de instrumentos que tinha se perdido durante esses 60 anos por conta das aposentadorias, da não realização de concursos, né? Da não renovação do quadro, né, de professores, que é necessário, né? Sim, o pessoal vai aposentando e a demanda vai aumentando também. Isso mesmo. Está indo de 60 mil para 120 mil. Isso mesmo. E aí isso é uma alegria, né, para a escola, não é? Não tem como eu citar esse feito agora em 2022, né, coincidentemente no ano dos 60 anos, né, que a gente chama do jubileu de diamante da existência da escola técnica, e isso precisa ser passado para a sociedade cubatense. Isso deve alegrar a sociedade cubatense, né? Perfeito. Nós temos um histórico da escola que ela teve alguns blocos, né? Sim. Hoje ela está, acho que é o maior tempo que ela está agora, né? Nós tivemos, ela teve na Vila Nova, na Rio de Janeiro, ela teve depois na própria Vila Nova, se não me engano, na São João, alguma coisa assim. Isso mesmo, a escola técnica ela acabou caminhando. Ela teve um tempo na biblioteca. Isso, ela teve como sede a biblioteca hoje, a atual biblioteca municipal. Ela teve como sede hoje onde é o Bom Prato, que na época era a cozinha da comunidade. Ela foi meio nômade até a construção do atual prédio, que é a sede fixa. Né, ela tem inclusive um prédio que era na Rio de Janeiro, que era onde é o Ari hoje. Isso, onde é o Ari hoje, isso, foi o conservatório, onde hoje é o Minas Gerais. Ela teve um tempo no Anilinas? No Parque Anilinas? Não, no Anilinas não. Mas acho que tinha um BEC, tem um BEC. Isso, quando tinha os grupos artísticos, aí tinha o projeto BEC, que era a Banda Escola Cubatão, mantido, né, pela cultura, através dos corpos, né, estáveis, que é a banda sinfônica, a banda marcial, a companhia de dança. Então eram os músicos que ministravam os cursos no BEC. Ela é uma escola pública e ela recebe alunos da região, não só de Cubatão. Nós sabemos que tem pessoas que vêm de outras cidades, Guarujá, Santos, São Vicente, né, para terem a condição de se aperfeiçoarem musicalmente, né, de se tornarem técnicos, né, tanto em música quanto em dança. Como é que é isso, Reginaldo, abraçar a região? Então, por ser a única escola, né, profissionalizante na área cultural de dança e música,
Então ela acaba atendendo toda a região da Baixada Santista, né? Por ser escola reconhecida, né? O conservatório é a escola reconhecida desde a década de 60, 70. Já no final da década de 60, início da década de 70, os cursos do conservatório são reconhecidos, né, pelos órgãos oficiais de educação, tanto que o diploma é expedido pelo conservatório, uma vez que o aluno conclui, né, os cursos, o diploma é reconhecido nacionalmente, né? Então ele acaba abraçando toda a população da região. O que é importante frisar, eu acredito nisso aqui, é que de 2019 para cá, as crianças, né, em idade escolar até o 9º ano do ensino fundamental, a prioridade de atendimento são os alunos matriculados nas escolas no município de Cubatão. Então eu entendo até como é uma regra nova, né, eu acho importante essa informação chegar às famílias cubatenses, né? Que na verdade, para o início, dependendo da idade, somente para os moradores de Cubatão. Só para os moradores de Cubatão. Então aquela criança que está em idade escolar, porque para entrar no conservatório a idade mínima é 7 anos. 7 anos. Então é quando a criança... É a alfabetização. Isso, né? Quando a criança está ali, hoje 7 anos no 2º ano do ensino fundamental, e aí as crianças que estão nesse estágio, né, da escola regular, entre o 2º e o 9º ano do ensino fundamental, a prioridade de atendimento é das crianças matriculadas nas escolas do município de Cubatão, na rede municipal. Então elas têm prioridade, não é? Uma vez atendida essa demanda, sobrando, né, havendo vagas remanescentes, e aí se abre para as demais crianças do município que estudam nas escolas particulares ou nas escolas do Estado. Então, dependendo da idade escolar, somente para os moradores da cidade? Só para os moradores da cidade. Na condição já de nível médio? Isso, do nível médio, que aí já entra direto no nível técnico, que aí é uma outra legislação, não é? Então aí não há barreiras, não é? Não há impedimento. Aí pode ser pessoa de qualquer lugar, não é? Eu já tive alunos de Peruíbe, eu já tive alunos de Mongaguá, de Itanhaém, não é? Então, uma vez que estão no nível médio, não é? Ou concluiu, né, o ensino médio, então não há essa barreira, não é? A inscrição ela é livre porque a legislação que dá suporte ao ensino técnico de fato é outra, né? A demanda, Reginaldo, como é que está essa questão da demanda? Nós temos fila de espera, nós temos... Está conseguindo atender, é necessário ampliação? Então, a gente consegue atender? Consegue. Consegue atender todo mundo? Não consegue. Não é? Justamente por ser a única escola da região, eu tenho outros projetos, eu tenho projetos, né, Praia Grande tem projeto, Mongaguá tem projeto, não é? Guarujá tem projeto, Santos. Então, né, as cidades da região têm projetos dentro da área, né, cultural, tanto de música quanto de dança. Mas enquanto reconhecimento oficial, não é, de formação de profissionais técnicos nessas áreas de música e dança, só Cubatão que tem. Então, por isso, a procura é muito grande. Tanto que vem pessoas, inclusive, desses projetos, buscar a profissionalização, a oficialização desse conhecimento através dos nossos diplomas. Você falou do aumento agora, na retomada de muitos instrumentos que estavam vagos devido à questão da falta do profissional. Agora começa a aula de violino, violoncelo, adequação disso no seu espaço físico do conservatório. Há condição física para isso? É necessário uma melhoria? Como é que está essa situação? Então, eu acho que nesse primeiro momento, a condição que hoje eu tenho consegue atender o retorno dessa demanda, não é? É claro que eu tenho que pensar em toda a logística da utilização do prédio. No entanto, a gente tem que entender que hoje o conservatório ele estava limitado, não é, aos instrumentos piano, violão e saxofone, não é?
Isso. Então, por conta de não haver os outros instrumentos, é claro que esses instrumentos eles acabaram expandindo dentro do espaço físico que eu tenho hoje. Então, eu vou ter que, né, hoje eu vou ter que repensar a utilização desse espaço, mas hoje, para o retorno desses instrumentos, o espaço físico ele atende. Eu tenho ociosidade do uso do prédio. Vale lembrar que é uma situação dentro da música e da dança que existem os estudos que podem ser coletivos, mas a questão prática ela é totalmente individual. Isso. O aluno de piano ele vai estudar o piano individualmente, o aluno do violão ele vai estudar o violão individualmente. Então há essa necessidade, não é uma exclusividade, é uma necessidade da individualidade, perfeito? Sim, porque assim, inclusive também a partir de 2019 nós tivemos uma pequena mudança na interpretação dessa questão do estudo individual do instrumento. Tanto que hoje, no início, né, na entrada, principalmente das crianças, a entrada delas não é mais individualizada. Não é? No caso dos alunos de instrumento, de ingresso. Né? Eu atendo 2 alunos, o professor atende 2 alunos simultaneamente. Isso na parte de ingresso, não na parte técnica. Não, na parte técnica não dá por causa do... E aí isso é um entendimento, inclusive, que se deve amadurecer, inclusive na questão da cidade de Cubatão, né? O conservatório, ele é formador de instrumentista, não é só músico, não é? Eu posso ter uma formação musical geral, não é? Uma visão geral da educação musical. O Conservatório de Cubatão, desde a sua criação há 60 anos atrás até agora, né, transcorrido esses 60 anos, ele tem uma identidade que é a formação de instrumentista. Eu formo músico, mas eu formo pianista, o violonista, o saxofonista, e aí com o retorno dos cursos, né, então eu vou formar violoncelista, trompetista, né, eu formo, vai aumentar isso, eu formo o instrumento, além do músico, dessa formação geral, eu formo o instrumentista, não é? Que é uma característica do Conservatório de Cubatão, não é? E aí isso precisa ser assimilado, não é, pelas pessoas em geral dentro da cidade de Cubatão. O conservatório, ele queria vir para essa comemoração, vocês receberam uma verba vinda das emendas impositivas da Câmara Municipal, vereadores da Câmara Municipal de Cubatão, iniciativa de 2 vereadores. E é de ciência de que vocês não estão podendo utilizar essa verba no momento. O que aconteceu? Há prejuízo nessa questão da comemoração? Havia uma programação, um ano festivo? Reginaldo. Então, o nosso primeiro evento, né, dentro do que pensamos das comemorações dos 60 anos do Conservatório, foi o Festival de Música Gospel. Né? E por que eu decidi fazer esse festival? Porque o público das igrejas, ele é um público muito importante na formação do alunado do Conservatório, isso desde sua criação. Pessoal das igrejas, que envolvidos principalmente com a área da música, né, dos grupos de música das igrejas, eles começam a aprender lá, eles dão os primeiros passos, inclusive dentro da igreja, e aí, né, para melhorar, para depurar, para se profissionalizar, inclusive, para prestar um melhor serviço dentro daquilo que as pessoas acreditam dentro das suas igrejas, eles procuram a formação ofertada pelo conservatório. Isso desde sempre. Então, por isso eu entendi. Faz parte da história do conservatório. Não dá para... Seria apagar uma parte dessa história se a gente não entendesse a importância desse público para o conservatório. Perfeito, não é? Perfeito. E aí, o ano passado, né, eu fiz os protocolos, né? Sabendo dos 60 anos, o ano passado eu enviei um ofício para todos os vereadores da Câmara,
falando, né, dos 60 anos do conservatório e pedindo, não é? Pedindo a destinação de verbas impositivas. A gente sabe que a cidade de Cubatão tem muitas demandas e aí os vereadores eles têm que procurar atender às demandas dessa cidade e isso é compreensível, né? Dentro desse nosso pedido, assim como tantos outros que eu acho que a Câmara deve ter recebido no ano passado, como todos os anos, e aí eu tive a resposta positiva de 2 vereadores, que foi o Rochinho e o Rodrigo Alemão, né? Esses 2 vereadores destinaram verbas impositivas ao conservatório, que é o montante de R$57 mil. Para as comemorações dos 60 anos. E aí, ao querer fazer o festival gospel, né, e aí eu senti, né, eu tive a dificuldade de utilizar essa verba nesse primeiro evento. Eu tenho outros, não é? Eu tenho outros eventos durante o ano, mas nesse primeiro evento eu tive dificuldades, e aí a justificativa que a SEDUC me retornou foi que houve problemas com algumas verbas impositivas, entre elas as que estavam destinadas para o conservatório, que precisaram ser devolvidas. Isso foi o que foi me dado como explicação, tá? Precisaram ser devolvidas à Câmara para que essas questões burocráticas, burocráticas ali, talvez um termo errado, alguma coisa, foi o que eu entendi, Não houve uma explicação. Deixa eu simplificar aqui para o nosso telespectador. Existem emendas impositivas de 2 vereadores que destinaram parte do orçamento para as comemorações dos 60 anos do conservatório. Você fez toda essa tratativa o ano passado, as emendas foram aprovadas e são colocadas no orçamento deste ano. Este ano você foi executar o serviço a um impedimento. É isso? Isso, foi um impedimento. Quer dizer, mas só se descobriu agora esse impedimento? Só na hora que eu pedi, porque aí quando eu pensei o evento gospel, eu pensei ele numa roupagem diferente do que nós fizemos. Nós realizamos, porque eu não abriria mão de realizar. Está na programação. Não abriria mão de realizar o evento, de abrir essa oportunidade do pessoal das igrejas manifestar seu agradecimento pela existência, né, do conservatório e ser parte integrante dessas festividades. Mas a minha roupagem, inclusive, inicialmente, era esse evento ser realizado no Parque Anilinas. Então, para ser realizado lá, eu precisaria a contratação de equipamento de som, não é? Toda uma estrutura para você. Eu precisava de uma estrutura. E aí, na hora que eu fui usar essa estrutura, que eu mandei os orçamentos, não foi possível. Aí veio à tona essa questão, né, de não conseguir usar a verba. Eu cheguei a adiar o evento, né, porque inicialmente o evento estava programado para acontecer no dia 30 de abril. Eu joguei ele para o dia 14 de maio para tentar, né, para ver se viabilizava a contratação do serviço. Quando eu vi que não havia condição, e aí o que acontece? Eu vou dizer para você, eu cancelei isso que eu pensei em fazer, porque eu não acho justo contratar um serviço e depois aquele que prestou o serviço, ele ficar brigando para receber pelo trabalho, pelo serviço realizado. Responsabilidade. Para mim, para a escola, para o conservatório, para os 60 anos, seria uma mácula dentro das festividades. Eu ficar brigando para que a pessoa recebesse o serviço prestado. Está tudo comprometido, prejudicado a questão das festividades, ou ainda há tempo hábil para se fazer alguma coisa e recuperar aí esse projeto de 60 anos? Não, eu acredito que há a possibilidade de a gente usar nos próximos eventos, não é? Porque assim, até onde eu entendo, a verba impositiva, uma vez destinada, ela precisa ser usada para aquilo que ela foi, não é, imposta, né? Por isso se chama verba impositiva. Inclusive, se não houver nenhum impedimento e ela não for utilizada, ela tem prazo para isso, né? Isso corre improvidade. Entendeu? Então, aí o que acontece? Eu acredito que esse problema deve ser resolvido, que nem o próximo evento que eu pretendo realizar é o Encontro de Corais, não é? É o Encontro de Corais, que deve acontecer no início de julho,
não é? Então eu vou precisar de serviço de som, não tem jeito, não é? Para encontro de corais, não é? Para o encontro de corais, porque é outra parte importante, né, do conservatório, é outra parte importante, são os cursos de canto coral, não é? Pelo atendimento que o conservatório faz, pela formação, né, que o conservatório faz dentro da área do canto, não é? Dentro da área dos corais, então por isso vai ter, né, esse encontro de corais. Então eu acredito que como essa questão ela foi identificada, então eu acredito que ela deve estar, inclusive, sendo, embora eu não tive um retorno concreto ainda dessa situação, mas eu acredito, uma vez que foi identificado, essa situação deve estar sendo resolvida. Vai ser resolvida. Né? Creemos que vai ser resolvida, afinal de contas, a emenda é positiva. E eu acredito que, mesmo sem emenda, a Secretaria deve ter, a própria Secretaria de Educação, acho que consegue viabilizar a estrutura também, né? Não é necessário. A emenda impositiva não pode ser a salvação da cidade. Ela é uma ferramenta, não é a totalidade, né? Afinal de contas, nós estamos falando de 57 mil e um orçamento de 1 milhão e 10 milhões de reais. Uma folha de pagamento de 37%. Se eu não me engano, se eu estiver errado, se tiver a menos, me avisa, por favor. Reginaldo, 10 horas mais 4 minutos, estamos chegando ao finalzinho desse nosso bate-papo rápido, até se estender um pouquinho a mais. Afinal de contas, 60 anos merece, né? 60 anos merece, né? E aí eu aproveito para que o pessoal entre, né, no nosso Facebook, entre em contato para conhecer um pouco da nossa história. Nós temos um WhatsApp institucional, então se alguém quiser alguma outra informação ou o endereço dos nossos endereços virtuais, então eu vou dar o número, né, do nosso WhatsApp, o pessoal entra em contato, é o 13 3372 9236. É o 13 3372 9236. É o número do telefone fixo, mas ele também é WhatsApp. É o nosso WhatsApp institucional, porque aí a gente vai passando as informações. E tem a página no Facebook também? Tem a página do Facebook, né? Que é o www.facebook.com/, tudo em caixa alta, ETMDIRS, que são as iniciais do nome da escola. Parabéns para você e parabéns através de você para todo o corpo técnico, para o pessoal da diretoria, para o pessoal da secretaria, para os professores, né? Parabéns a todos aqueles que estão hoje lá ministrando e que já passaram por lá também. Nosso reconhecimento e agradecimento por esses 60 anos de atividades. Muito obrigado. E assim vamos chegando ao final de mais um Virtual News. Lembrando que o programa fica à disposição para você no nosso site www.radiovirtual.com.br. E você também pode acompanhar através dos links das redes sociais. Entre no canal, curta, se inscreva, sinta-se à vontade. Afinal de contas, é a sua Virtual. Um excelente tarde de quarta-feira, final não, né? Tarde de quarta-feira para você, final de manhã e tarde de quarta-feira. Maria Clara agradecendo, Reginaldo, um abraço, fique com Deus e até o próximo Virtual News amanhã, às 9 da manhã, se Deus quiser.